falar em política, Dante, ontem o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os senadores amazonenses que fazem parte dessa CPI. Que fala foi essa e como ela pode ser entendida? Essa fala ela vem num contexto ali, o presidente estava falando sobre agricultura, né? Não tinha nenhuma relação naquele momento ainda, e aí ele foi falar sobre a Embrapa, né? Que foi uma criação ali do governo militar, e aí nessa consequência aí de falar de governo militar, ele falou da Embrapa, falou da ponte Rio-Niterói, né? E aí citou na sequência a Zona Franca de Manaus. Acho que a gente tem um trechinho, dá para acompanhar. Zona Franca de Manaus. Imagine Manaus sem a Zona Franca. O senador Aziz, você que fala tanto aí, né, na CPI, senador Eduardo Braga, imagine aí o estado ou Manaus sem a Zona Franca de Manaus. Contextualiza, por favor, Dante, eu não cheguei a assistir essa declaração do presidente. Só esse trecho aí pode parecer uma ameaça, inclusive, mas traz esse contexto da fala do presidente, por favor. Ele, como eu estava te falando, ele vem elencando aí essas conquistas do governo militar na época, né? Ele cita a Zona Franca, né? Ele não quis deixar de provocar ali, né? Eu não enxergo uma ameaça, né? Eu não enxergo ele dizendo: eu vou tirar a Zona Franca de vocês, né? Não é isso. Mas é uma provocação clara, né, ali aos senadores que estão ali representando o Amazonas na CPI da pandemia. Tanto é que ele fala do senador, né, o Aziz, fala muito, né, dá essa provocada, né, mas é uma cutucada ali que ele fica falando do pessoal da CPI, de quem está atuando na CPI pelo Amazonas. Soa como uma provocação direta que logo na sequência ele fala do Coronel Menezes, né, que é o ex-superintendente da SUFRAMA e que tem se colocado como um candidato ao Senado Federal inicialmente, né, mas não descarta disputar outro cargo. E aí ele faz elogios à intenção política do Coronel Menezes, lembra da quantidade de votos que ele teve na Prefeitura de Manaus, fala na candidatura à Prefeitura de Manaus e fala também que é padrinho dele de casamento. Então ele faz críticas de um lado, né, cutuca, ele provoca os senadores da CPI e traz um elogio na sequência a um potencial rival eleitoral, né, na eleição de 2022. Né? Então eu não enxergo de verdade como uma ameaça de que vai ser retirada aqui da Zona Franca, claro, até porque a gente já tem sofrido muitos ataques, não precisa de mais ameaça. Esses ataques já vêm vindo ao longo dos últimos anos, aí, 4, 5 anos, 6 anos, né, a gente sofrendo bastante aqui no polo industrial aqui de Manaus. São frases soltas, né? Abrem espaço para várias interpretações, né? Mas você vê que não tem nenhuma correlação entre uma coisa e outra. Citou várias outras coisas, Embrapa, no meio disso o polo industrial, alfinetou os senadores, pulou para elogiar o Menezes. Coisas da live do presidente, ela costuma ser assuntos múltiplos, né? Agora também consequência dessa CPI, né? Da incidência política, sobretudo nesse momento em que a gente se aproxima das eleições, em que a CPI, inclusive, já pode servir como um instrumento para alinhavar os apoios, ou pelo menos para alinhavar as oposições para o próximo pleito que se aproxima, e não apenas, Dante, pelo que a gente percebe, no âmbito federal, mas nos âmbitos estaduais também, principalmente no estado do Amazonas, né? Tudo é política, né? Todo o contexto. A gente está falando de uma CPI, de uma comissão parlamentar de inquérito, e obviamente essas movimentações têm suas consequências, né? E suas respostas da maneira que elas podem vir. Acho que a gente tem um outro trechinho também do presidente falando da CPI, se a gente puder acompanhar para comentar um pouco mais daqui a pouco. A questão da CPI continua lá, pelo que fiquei sabendo agora, informação que chega aqui que o Pazuello foi muito bem, mas a CPI continua sendo um vexame nacional, né? Não quer investigar, então, o desvio de recursos, tá? Querem falar sobre, não vou falar o nome aqui para não cair a live, aquele negócio que o pessoal usa para combater a malária. Porque eu acho que aquele cara, né? Eu não vou falar médico, o médico tem autoridade, mas aquela pessoa que fica dizendo que é contra esse remédio que eu ofereci para EMA um tempo atrás. Deve lembrar agora aí. Mas não apresenta uma alternativa, é um canalha. É simplesmente um canalha.
Aí a gente vê o tom, né, o tom que está sendo adotado ali pelos senadores governistas na CPI sendo repercutido aí também na live, né? Ele faz um elogio ao Pazuello, comenta que o Pazuello foi bem, porque essa foi a análise, essa foi a avaliação dos membros do governo, né? Porque no entendimento deles, na análise deles, o Pazuello conseguiu proteger ali o presidente de maiores implicações, né? Na avaliação dos governistas. Então é por isso que ele faz essa posição, esse aceno ao desempenho ali do ex-ministro na CPI. E traz também, de novo, volta a esse tema da cloroquina, né? Ele não cita, né, com medo da live cair, mas é da cloroquina que ele está falando. Ele, inclusive, tem um trecho que ele fala que teve sintomas esses dias e tomou de novo e diz que tinha um remédio lá. Então é importante a gente lembrar que remédio deixa o médico passar para você, né? É importante. A automedicação é perigosa também. E aí ele traz esses apontamentos, essas análises bem de encontro ao que a base governista ele tem se portado no andamento da CPI. Né? Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.